Graça e paz, estamos aqui mais uma vez na presença de Jesus Cristo para demonstrar a vocês mais uma obra do Senhor hoje aqui na comunidade Hebron. Vamos apreciar essa obra do Evangelho de Cristo na figura do evangelista Marcos. Eu pediria que você abrisse sua Bíblia em Marcos 14:50. Hoje Walter vai pregar sobre o seguinte tema: a busca de Jesus pelos que se afastaram dele. É impressionante como o dia a dia nós causamos a negligência em procurar Jesus. Você ouvindo essa pregação vai sentir no seu fundo do coração aquele ardor de querer estar cada vez mais perto de Jesus. Acompanhe as nossas pregações através do nosso site, comunidadehebron.com.br, ou venham participar dos nossos encontros, aos domingos, às 18 horas ou terças-feiras, às 20 horas. Estaremos aqui de braços abertos e corações também esperando por você. Fiquem na paz do Senhor. Nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema: a busca de Jesus por aqueles que se afastaram dele. Quero usar um versículo pequeno em Marcos capítulo 14, versículo 50. A nossa meditação nesta noite trata justamente disso, em falar de como o Senhor Jesus foi atrás das pessoas que se afastaram dele, e como ele vai atrás das pessoas que estão se afastando dele, estão morrendo espiritualmente. Há muitos cristãos que estão afastados de Cristo, mas que ainda mantêm a crença nele. A fé não produz, mas a crença está lá dentro deles. Eles ainda continuam crendo. Mas na verdade eles não têm mais prazer na presença de Jesus Cristo. Eles não têm prazer em cumprir a sua missão cristã. Em Marcos capítulo 14, versículo 50, está escrito o seguinte: então, todos, aqui diz todos os discípulos fizeram o quê? Abandonaram Jesus e fugiram. Todos abandonaram. O que significa? Qual é a ideia verdadeira do verbo abandonar em nosso versículo? Significa negligenciar, rejeitar, desaparecer, dar o sumiço. Tem uma palavra, dar um perdido. Eles deram um perdido em Jesus, sumiram, desapareceram. Rapidinho. É isso que significa abandonar. Mas eles abandonaram por quê? Qual a razão deles terem abandonado Jesus? Eles buscaram uma outra coisa. Buscaram outras pessoas. Eles buscaram segurança. Buscaram proteção. Noutras pessoas, noutros lugares. Nós temos lido que alguns foram se aquecer em fogueiras. Então veja só, uns ficaram na fogueira, outros resolveram caminhar, como os 2 discípulos na estrada de Emaús, lembram-se disso? Outros foram se esconder. Mas tiveram aqueles que, pera lá, lembraram do que ele disse e foram até o túmulo, caso de Maria. Mas quando eu penso aqui em abandonar, eu lembro de uma passagem que eu quero citar com vocês. Em João capítulo 6, versículos 67 e 68, quando Pedro disse: a quem nós vamos seguir?
Estas foram as palavras de Pedro. Se você está com a sua Bíblia ainda aberta, vamos lá em João capítulo 6. No Evangelho de São João, capítulo 6. Por favor. Versículos 67 e 68. O que está escrito aqui? Já acharam ou não? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, estou no caminho da salvação. Ah. Em João capítulo 6, versículos 67 e 68, diz, então ele quem? Jesus, perguntou aos 12 discípulos. Qual foi a pergunta que ele fez? Será que vocês também não querem ir embora? Também. Simão Pedro respondeu, o quê? Quem é que nós vamos seguir? Ele usa o quê? Um pronome aí, não é? Não é? Quem é? Ele não disse o quê. Ele disse quem é. Nas versões mais antigas, aparece a expressão qual? A quem iremos? A quem iremos? Então ele diz aqui, quem é que nós vamos seguir? Mas ele conclui a sua pergunta. O que ele diz? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Muitos discípulos que estavam com Jesus naquele dia, quando ele fez o milagre dos pães, eu vou falar com calma porque está muito calor aqui, tá bom? Quando Jesus estava ali, ele fez o milagre dos pães, ele pregou que ele era o pão da vida. Então muitas pessoas ficaram chateadas com ele. A mensagem do Evangelho chateia as pessoas, porque ela contraria a religião, contraria um cristianismo falso, contraria as nossas crenças, os nossos conceitos, preceitos. E muitas vezes nós ficamos chateados quando ouvimos certas coisas por desconhecimento bíblico ou por afastamento da palavra de Deus, nós deixamos de avaliar corretamente. E ficamos bravos. Não vou mais nessa igreja, porque essa igreja o camarada me conhece, ou o camarada falou uma coisa que eu não queria que ele falasse. É assim. Nós queremos sempre fugir da verdade. Jesus disse, olha, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Pronto, todo mundo ficou bravo com ele, quis ir embora e não sei o que, tal. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz, e vocês também não querem ir? Aquele momento, Jesus deu a liberdade para eles escolherem. O que vocês querem da vida? Qual é a definição que vocês vão dar à sua vida? Qual é o compromisso que vocês querem assumir? Vocês querem continuar sendo religiosos? Ou vocês querem andar comigo? A resposta de Pedro é muito interessante. Porque então ele diz, a quem iremos nós? Não é isso? Quem é que nós vamos seguir? Uma pessoa só pode falar assim se o Espírito de Deus estiver agindo dentro dela. Se ela estiver influenciada pelo Espírito. Veja, alguém diz assim, você é cristã? Ah, eu sou da igreja Bola de Neve. Eu sou da igreja Assembleia de Deus. Eu sou da igreja fulano de tal.
Não, eu perguntei se você é cristão. Eu não perguntei se você é da igreja católica, batista, presbiteriana. Os presbiterianos ficam bravos comigo às vezes quando eu brinco assim. Mas metodista, eu perguntei se você é cristão. Quando você começa a indagar a pessoa sobre a crença dela, se ela é realmente cristã, ela quer provar para você que ela frequenta uma denominação. Porque ela diz que todo lugar que fala de Deus é bom, e o próprio Deus diz que não é. Ele mesmo diz que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas, para destruir a crença e a fé das pessoas. Então, o Espírito de Deus nunca nos leva a nos apoiar em nomes jurídicos, em instituições. Nós temos que observar Jesus. Se nessa igreja nós estamos pregando Jesus fielmente, então estamos num bom caminho. Mas se noutra igreja, ou mesmo nessa, não está sendo ensinado Jesus fielmente, só se fala de uma faceta dele, ele cura, ele abençoa, mas ele não ensina nada, esta igreja está num mau caminho. Porque a nós foi nos dado o dever de ensinarmos todo o conselho de Deus. Todo aquele que prega e ensina deve ensinar todo o conselho de Deus. Portanto, aqueles que ouvem devem ouvir e aprender sobre todo o conselho de Deus. Mas o interessante aqui é que Pedro está dizendo, quem iremos? Qual é a pessoa que nós vamos? Porque o Senhor é que tem. O verbo ter aqui é um verbo fortíssimo. Significa que Jesus é o único possuidor das palavras que dão a vida eterna. Em outras palavras, se eu não me embananei e esse negócio funcionar, Pedro disse o seguinte, Senhor, nós não podemos abandoná-lo, pois não há outra pessoa para seguirmos, porque estamos vivendo sob a influência das tuas palavras, as quais pertencem somente a ti, e são elas que nos têm dado a vida do alto, a vida elevada que vem de Deus. É isso que ele quis dizer. Nós não temos outro lugar, nós não temos outra pessoa. As palavras que dão a vida de Deus para nós só podem sair da sua boca. Não existe outro meio de Deus falar a não ser pela palavra de Deus. Vocês tomem cuidado com essas pessoas que vocês ligam e que ficam o tempo todo tentando adivinhar suas vidas. Produzir caminhos nas suas vidas de vitória, de sonhos, de ilusões. Porque estas pessoas nunca levam vocês a uma vida de quebrantamento. Sempre estão dizendo que vocês vão receber isso, receber aquilo, que alguma coisa está atrapalhando. Ora essas, quem pode me atrapalhar se eu estou dentro da vontade de Deus? Ninguém. O apóstolo Paulo diz, quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Se eu estou ouvindo Deus e entendendo os seus planos, nada pode me atrapalhar. Se você está passando por um momento difícil agora, entenda que Deus não se apartou de você. Você vai passar por isto. E você se
afine com Ele, comungue com Ele, se harmonize com Ele, e você vai sair do outro lado. É uma tempestade que vai passar, e você vai sair do outro lado amadurecido. Pedro está dizendo: o Senhor não tem como viver debaixo da influência de outra pessoa. Mas isso me lembra e me leva a um lugar lá no passado. Adão e Eva também viviam sob a influência da palavra de Deus. Não dá para esquecer de Adão e Eva. Eles viviam sob a influência de Deus. Todos os dias Deus falava com eles. Deus dava ordenanças a eles. Deus ensinava a eles tudo o que eles deviam fazer. Todos os dias eles tinham o prazer da presença divina. Todos os dias. Isso significa para nós muito. Porque nós cristãos deveríamos ter o prazer de ter a presença de Deus todos os dias. Se nós não estamos cultivando isso, estamos a um passo da queda. Se é que não estamos caindo. Alguns caem tremendamente, bumba, caiu. Outros vão escorregando. Mas desde que o escorregão começou, já caiu. O distanciamento pode ser abrupto. Ou ele pode ser paulatino. Ele pode ser de uma vez, ou pode estar acontecendo. Algumas pessoas se afastaram de Deus, outras estão se afastando. Todas as vezes que Deus estava com eles, eles ouviam a palavra de Deus. A Bíblia diz que todo final do dia, Deus os visitava e falava com eles. E a palavra de Deus ficava no coração deles. Mas, por motivações pessoais, interesses próprios, eles rejeitaram em algum momento tudo o que Deus lhes havia falado. E encurtando toda a história, porque não cabe aqui, eles falharam. Eles abandonaram a verdade. Saíram de sob a influência da palavra de Deus e ficaram sob a influência do quê? De si mesmos. Para depois caírem sob a influência satânica. Se um irmão que chega na igreja e diz: pastor, ora por mim, porque o diabo está me machucando. Irmão, por que você abandonou a palavra de Deus? Essa deveria ser meu questionamento. Se você diz que o diabo está tomando conta da sua vida, e você está acreditando nisso, é porque você abandonou a verdade. Porque aquele que crê em Deus, sabe que o maligno não pode tomar conta da sua vida. Ele pode criar uma celeuma, mas se eu estiver fazendo a vontade de Deus, vou passar por ele. Deus me deu a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Deus me deu um revestimento para poder enfrentar o dia mau e os espíritos maus com as armas que Ele me deu, armas espirituais. Como pode um cristão chegar, o diabo está acabando comigo? É porque você abandonou Deus. Para uma pessoa falar uma coisa assim, está no espírito de Saul. Ele está pedindo um paliativo, que eu ore, nada mais do que uma terapia.
toca um instrumento, ele melhora. E depois ele tenta matar quem tenta ajudá-lo. Saul fez isso com Davi. Essas pessoas que vão à igreja, que não querem se converter e que dizem que são cristãs até com o apoio de ministros do evangelho, essas mesmas pessoas irão se voltar contra esses homens e contra o próprio Senhor Jesus, porque chegará um momento em que elas não receberão nada, viverão no vazio e sofrerão a beça. Naquele dia, os dois, Adão e Eva, se esqueceram de tudo o que Deus lhes havia ensinado e buscaram algo para se tornarem parecidos com Deus. Então tudo começou dentro deles. O diabo só abriu o cenário. Ai, o diabo me levou naquele motel. Não foi o diabo, não. Foi você que queria. Você que só pensa naquilo. Então, você quis, não foi o diabo. Não, porque o diabo me levou a dar uma panelada no meu marido. Não, a raiva está dentro de você há muito tempo. Eu abandonei a casa dos meus pais, agora estou aqui. Puxa, acho que eu dei a mão mancada. Foi o diabo. Não, foi você. Com quem você andava conversando? Com quem você andava? Lá no seu trabalho, quais são suas conversas? Quando você vai tomar um cafezinho, vai almoçar, quais são suas conversas? Quais são seus colegas, amigos, com quem você considera seus sentimentos, empresta suas ideias? O que eles falam está te influenciando? Você está passando por algum problema e chega alguém do lado e diz, sabe, eu chutei tudo para cima. Você está buscando algum conhecimento do bem e do mal para você? Você está querendo se livrar de algum mal que você diz que é mal? Trocar esse mal por alguma coisa que você chama de bem? Você está querendo usar a sua lógica diante de uma hipótese? É melhor você ouvir o que Deus tem para dizer. Adão e Eva não ouviram o que Deus tinha para lhes dizer. E eles erraram. Eles escolheram um caminho que os afastou da verdade. Então, os motivos para se afastar de Deus podem ser muitos. Mas a causa verdadeira é a desunião para com a palavra de Deus. Você nega a palavra de Deus e você se afasta dele. Existem algumas razões. As pessoas podem até dizer, eles dizem assim, mas como eu vou viver sob a influência de Deus no mundo contemporâneo? É impossível. Eu não vejo Deus. Vocês falam para que eu viva sob a influência de Deus, mas é difícil. É difícil porque você não se empenha. Quando você chega em casa, você vai procurar uma bebida gelada. Aonde você vai? Hã? Mas quem te garante que a geladeira está funcionando e gelou? Alguma vez você já teve alguma decepção de abrir a porta da geladeira e ela está acesa e tudo lá dentro está quente?
ela desligou. Ela queimou aquele sensorzinho, termostato, que fica por detrás da placa de isopor. E aí você olha assim, ela está cheia de água pingando. A geladeira que devia gelar está chorando. Tudo está quente. Você tem que acreditar que quando vai abrir a porta da geladeira, você tem que acreditar que quando você anda nas ciclovias do Haddad, você não vai cair da bicicleta. Como alguém caiu no Pacaembu, no buraco. Para dizer a verdade, eu gostaria tanto que o prefeito fosse viajar, porque quando ele trabalha, ele atrapalha a cidade. Tem gente que quando não trabalha, melhora tanto o clima, mas quando insiste em trabalhar, é duro de aguentar. Muitas pessoas não querem seguir a Deus porque estão decepcionadas com Ele. Decepção com a direção divina, porque Deus permitiu isso. Outros estão com raiva porque Ele permitiu certos sofrimentos. Outros porque Deus não está lhe dando mais renda, mais vantagens. Alguns não querem estar sob Deus, sob a influência da palavra de Deus, porque se sentem restritos, um sentimento de restrição, se sentem como se estivessem cerceados. Eu quero me divertir, e não posso porque sou de Deus. Mas o que você entende por diversão? Libertinagem? Anarquia? Bagunça? Atos ilícitos? Tem gente que deita no chão e urina para cima e ri. Nessa vida eu não posso fazer o que eu quero. Eu não estou aqui para pregar o que eu quero. Se eu pregasse o que eu gostaria de pregar, eu diria a vocês: oh, irmãos, nesta noite, Deus vai dar para vocês, vai vir um anjo, vai soprar na sua vida uma prosperidade, uma abundância financeira. Você não imagina. Se você hoje der R$500 aqui, isso é o papo furado, eu não posso fazer isso. Eu estou proibido de fazer isso. Quem faz isso são esses malucos por aí. Eu quero me enquadrar dentro da vontade de Deus e dizer a vocês: tomem cuidado. Se você se afastar da palavra de Deus, você vai cair. A causa para as pessoas se afastarem não é que andar sob Deus é impossível, decepção com a direção divina, eu estou com raiva porque Deus permitiu coisas na minha vida, eu estou sem dinheiro e Deus é culpado disso, andar com Deus é viver uma vida restrita, não existem soluções imediatas. Essa não é a causa de nos afastarmos de Deus, como alguns tentam insinuar que são. A causa maior é a nossa distância do que Ele fala. E a nossa rejeição com aquilo que deveria estar dentro do nosso coração. O que é que diz o salmista? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas o que aconteceria então se os discípulos não fugissem? Provavelmente seriam mortos. Não sabemos. O poder de Deus é tão grande que Deus poderia dar um livramento a eles. Ou não é? Sim ou não? A decisão dos discípulos foi muito rápida. Eles desapareceram, foram embora. Porque não confiaram em Deus e na sua providência.
Quando nós confiamos em Deus, o Espírito Santo sempre irá nos dizer para ficarmos ou irmos, dependendo dos planos de Deus. Às vezes Deus quer mostrar determinadas coisas e nós temos que ter coragem. Deus não disse para você ficar aqui? E por que você ficou? Porque Ele ordenou. Você entendeu que foi Ele. Você não está aqui simplesmente porque gostei. Você não veio aqui simplesmente dizendo fui convidado. Se você está aqui pela vontade de Deus, você vai se emocionar. Você vai amar. Você vai sentir paixão. Você quer ajudar. Você quer aprender. É isso. O Espírito de Deus diz, fica ou vai. Vocês se lembram Jesus em Nazaré? As pessoas queriam encontrá-lo para jogá-lo onde? No precipício, mas não encontraram. Por quê? Porque o Espírito de Deus o ajudou a sair dali. Ou não foi isso? Deus fez com que ele saísse de lá. Então o problema não está em permanecer ou fugir. O problema está, qual voz nós estamos escutando? O que nos está influenciando? Por que eu permaneço em Cristo? Por que eu não permaneço? Por que eu me comprometo? Por que eu não me comprometo? Se você está andando seriamente com Deus, por que você faz isso? Só pode ser Deus dizendo ao seu coração para ser assim. Mas se você não está andando seriamente com Deus e comprometido com os seus princípios, que voz você está ouvindo, se não a voz da sua alma, das suas paixões, dos seus interesses pessoais? Você não tem tempo para se sacrificar pelo reino. Você tem muita coisa para conquistar. Você deve ter muita coisa para fazer. É isso que a voz de dentro diz. Imagine você se comprometer com um grupo pequeno. Imagine você ligar durante a semana para alguém que você apertou a mão e conheceu. É perda de tempo, essa pessoa vai rir da sua cara. Será? Às vezes alguém está esperando a sua ligação. Você conheceu uma pessoa e não ligou. Você se comprometeu em ligar e não fez. Deus falou ao seu coração várias vezes e você não fez. Você se recusou a ouvir o que Deus estava dizendo. Ali começou sua queda. Você está se afundando. Se você assume um compromisso diante do reino de Deus e você não leva à frente, você está caindo. A Bíblia não diz que aquele que lança a mão no arado e trabalha olhando para trás, só vai fazer bobagem. A Bíblia chama esse homem do quê? Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Nem aqui e nem na eternidade. Se você assume compromissos e nunca leva a sério, quem lhe disse que você vai entrar na eternidade? Não vai. Mas Deus está gritando, chamando você. Tanto a voz de Deus como a voz da alma. Está difícil hoje, né, irmãos? Quer que eu paro aqui, a gente continua semana que vem? Hein? Se o homem vier consertar aí, né? Até o dia que a gente consiga, sei lá, comprar equipamentos novos, né? Mas vamos embora. Tanto a voz de Deus como a voz da alma, elas falam de ganhos e perdas nesta vida.
Sim ou não? Deus diz, você vai sofrer. Ele falou isso para Paulo, ele falou isso para Pedro, e ele falou isso para todos nós. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Mas Jesus também falou de ganhos, de sermos participantes das promessas de Deus. Mas a voz da alma também fala de ganhos e perdas. Se você seguir esse caminho, você vai ser o maioral. Mas se você seguir esse, você vai perder. Então nós temos que definir qual voz nós vamos ouvir. E que discernimento nós devemos ter. O nosso discernimento deve estar relacionado ao grande juiz, diante do qual nós teremos que comparecer no fim de todas as coisas. E prestar conta das nossas decisões e escolhas. Em Marcos, capítulo 8, versículo 35, esse eu coloquei aqui para vocês. Jesus disse assim, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. E então ele continua. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. O que os discípulos fizeram quando buscaram refúgio em outro lugar? Buscaram o quê? Vocês não estão comigo. Eles buscaram seus próprios interesses. Irmãos, eu acho que eu vou parar, vou continuar semana que vem. Vocês estão morrendo aí, ó. A depressão aqui está saindo vapor aí, ó. Então, o que eles buscaram senão os seus próprios interesses? Qual foi a condição de cada um deles? Um foi se esconder, o outro tentou fugir, o outro correu para a pescaria para disfarçar. Estou trabalhando, nunca tive nada a ver com esse negócio. É assim que funciona. Isso é vida? Viver fugindo? Viver deprimido? Viver assustado? Viver traumatizado? Ser prisioneiro de síndromes? Isso não é vida. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, depois da sua ressurreição, Jesus estava desejoso em alcançar os seus discípulos, restaurar sua comunhão com eles. Jesus nunca aceitou que alguém o abandonasse e não fosse visitado novamente por ele. Eu não sei quantas vezes Deus vai visitar algumas pessoas, mas sempre existirá a última. Uma hora ele deixa de visitar, e então tudo está acabado. Eu quero mostrar para vocês 3 mensagens de Jesus aos que se afastam dele. A primeira foi dada no sepulcro, quando Jesus se encontrou com Maria. Em João capítulo 20. Vocês podem virar a página? João capítulo 20, versículo 17. Maria estava lá no túmulo chorando. Ela voltou àquele lugar. E naquele dia que ela foi lá, ela não viu ninguém. E ela viu o túmulo aberto. Ela disse, roubaram o corpo dele. E ela tentou conversar com alguém, pensou que era o jardineiro.
E de repente ela descobriu que era o próprio Jesus. E no versículo 17, Jesus diz: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos. Olha o que ele diz. Meus irmãos. E diga a eles o quê? Que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Se você está se afastando de Cristo, mas ainda você tem uma crença nele, Deus ainda é o seu Deus. O Pai eterno ainda é o seu Pai. Mas até quando isso durará? Sabe o que Deus vai fazer? Para mostrar essa verdade, Ele sempre vai levantar alguém para falar com você. Não existe outra maneira. Nesta noite, Deus está usando a minha vida para falar com você. Que o Deus de Jesus Cristo ainda é o seu Deus. Que o Pai de Jesus Cristo ainda é o seu Pai. O que você ganha afastado dele? Você ganha algumas amizades e que mais tarde irão corromper o seu coração, destruir sua família, destruir seus bons costumes? E que farão você perder o céu? Mas alguns aqui nem bola dão a isso. A primeira mensagem de Jesus foi chamar uma mulher. Vá dizer aos meus irmãos. Significa que Jesus ainda tinha o quê? Parentesco. Ainda existia a possibilidade de trabalhar no coração deles. A segunda, Jesus encontra os apóstolos. Em João capítulo 20, versículo 19 ao 21, no mesmo capítulo. Como diz, naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então, Jesus chegou. Engraçado como a Bíblia fala. Então ele chegou. A ideia é que Jesus apareceu. Apareceu. Ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Não existe lugar para se esconder de Deus. Você consegue se esconder das pessoas, mas não consegue se esconder dele. Você consegue impedir até que as pessoas te achem, mas não consegue impedir de Deus de te encontrar. Ele te acha em qualquer lugar. Até no lugar mais imundo que você estiver. Se você é uma pessoa que crê nele, a voz dele vai estar lá. Até mesmo esses políticos que roubaram, que vão em igrejas. Você imagine quando Deus começou a gritar no ouvido deles: não faça isso, não faça isso. Você vai desonrar meu nome, não faça isso.
eles não ouviram Deus. Está certo que eles estão dentro de um país onde se mostra a língua para a justiça. Mas, de alguma forma, nós estamos vendo. E, de alguma forma, Deus está vendo. E eles estão desonrando o nome de Deus. Desonrando a voz de Deus. Rejeitando a voz de Deus. Quando você, lá com seu patrão, você engana e se esconde, a quem você está desonrando? Você pensa que Deus não grita? O Espírito de Deus grita. Quando aquele marido deixa a sua esposa e vai com uma amante, Deus grita com ele. Quando a mulher faz a mesma coisa, Deus grita com ela. Deus está sempre falando. Nós precisamos ouvir, aprender a ouvir. Quando Jesus prometeu não nos abandonar, Ele não mentiu, Ele falou a verdade. Eu creio que Ele está conosco. E Ele está aqui. Jesus então diz para ele: a paz esteja com vocês. O que ele disse? Fica tranquilo, mano, está tudo certo. Não. Essa sua mensagem era: eu vim aqui para tomá-los de volta. O modo como vocês estão agindo, vocês estão perdendo a paz com Deus. Vocês estão se distanciando de Deus. O que eu pedi a vocês foi outra coisa. Vocês tinham que ficar comigo. Quando eu pedi para vocês tomarem a decisão para irem embora, vocês seguiram a palavra de Pedro e ficaram ao meu lado. Vocês foram embora, fugiram quando deveriam estar comigo. Mas eu os perdoo. Mas se vocês querem se reconciliar de novo com Deus, olhem as minhas feridas. Olhem o que eu suportei por vocês. Olhem o que eu passei por vocês. Olhem o que eu ofereci por vocês. E então ele disse novamente: que a paz esteja com vocês. Você só pode se reconciliar com Deus se vocês acreditarem que eu morri por vocês. Não existe outra maneira de termos paz com Deus fora de Jesus Cristo. Não existe outra maneira de termos paz com Deus, segurança na alma, se nós não exaltarmos o sofrimento de Jesus. Mas ele não disse só isso, ele disse o que mais? Assim como o Pai me enviou, eu envio também vocês. Significa que no cristianismo não é só questão, agora eu aceitei Jesus. Agora você aceitou Jesus e aceitou a missão de fazer totalmente diferente do que você fazia. Antigamente você chamava as pessoas para bagunça, agora você chama as pessoas para a realidade. Antigamente você chamava as pessoas para uma vida imatura, uma vida desregrada, uma vida tranquila, uma vida alegre. Agora você chama as pessoas para tomarem ciência, para terem prudência, para serem sóbrios. Não significa que você vai deixar de jogar bola, que você vai ao teatro, que você vai deixar de ir ao cinema. Não é isso. Mas você vai aproveitar cada oportunidade para dizer às pessoas o que elas precisam saber acerca da graça de Deus. Jesus foi claro: se vocês me negarem diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. E a terceira, quando Jesus se encontrou com Pedro. Em João capítulo 21, versículos 15 ao 17.
Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Repare no versículo 15. Jesus lá diz: então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. No versículo 16 está escrito também: e Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. Mas no versículo 17 está escrito: e Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. 2 vezes ele apenas disse, e uma vez ele ordenou. Porque 2 vezes Pedro não havia entendido nada. Pedro estava tímido, cabisbaixo. Eu sei que muitas pessoas já pregaram isso. Pedro, o amor ágape, o amor filéu. Não é isso que eu quero destacar. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes a ele: você me ama mais do que os outros? É claro que não, todo mundo fugiu. Mas dentro dele existia amor. E Jesus está querendo como pescar. Ele não desiste da pescaria, ele sabe que está próximo de fisgar aquele coração. Você me ama de fato? Envergonhado. Tu sabes que eu te amo. Toma conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez: você me ama de fato, Pedro? E então ele não resistiu. E aí ele abriu o seu coração. E respondeu: Senhor, eu estou disposto a fazer o que o Senhor quer que eu faça. Foi isso que ele disse. E então Jesus ordenou: faça o que tem que ser feito, Pedro. Você foi chamado para ser pastor. Então vá cuidar das ovelhas. Tomar conta significa conduza as ovelhas ao pasto e alimente-as. Nunca nós devemos nos esquecer que certa vez Jesus orou por Pedro. Isso aqui nunca funciona quando eu preciso. Lucas 22:32, Jesus disse: eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé, e quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Das 3 mensagens que nós ouvimos de Jesus, a primeira com Maria: vá dizer aos meus irmãos que eu estou vivo, eu não estou morto, eu ressuscitei. E você precisa ser testemunha da minha ressurreição. Deus sempre levantará alguém que tem um testemunho vivo da ressurreição de Jesus. Ele sempre nos falará da vida de Cristo.
Ele olhará para a nossa alma e não para os nossos bolsos. Jesus está vivo e Ele está aqui no meio de nós. E Ele está buscando você e sua família. A segunda mensagem de Jesus é que as pessoas têm que aprender a ir ao mundo e levar esta mensagem. Precisa acreditar no sacrifício de Cristo. Se você crê no que Cristo fez, você vai acreditar que Ele ressuscitou. E então você não consegue deixar de falar às pessoas sobre a graça, o amor e a misericórdia de Deus em Cristo. Isso é cristianismo. E a terceira mensagem de Jesus tem a ver que nós devemos cuidar das pessoas que amam a Deus. É impossível ser um cristão e não aprender a fortalecer pessoas, a alimentar pessoas na fé. Se você está iniciando sua carreira com Cristo, se você está iniciando seus caminhos com Cristo, não basta simplesmente ser um frequentador de igreja. Porque senão é como se você estivesse dentro de um quartinho, se escondendo dos inimigos, acreditando que entrando aqui, nenhum diabo te pega. Mentira! Você tem que se aperfeiçoar, você tem que aprender para ser importante dentro do corpo de Cristo, a fim de que pessoas sejam fortalecidas pela sua vida. Se você tem que ser uma testemunha viva de que Jesus está vivo dentro de sua vida, você também tem que aprender a falar de Deus às pessoas que estão perdidas. Como você também tem que aprender a fortalecer pessoas. O cristianismo se resume a isso: amar a Deus e amar o próximo. Você só prova que ama a Deus quando você ama ao próximo. E como você ama ao próximo? Quando você se torna uma testemunha viva de Cristo, você não vive mais no espírito da morte, do abandono, do descuidado, do descuido, sei lá, da bagunça, da miséria, da promiscuidade. Você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você sabe que não é mais a mesma vida. Agora você, homem, chega em casa e você é um outro marido. Você é uma outra mulher, você é um outro filho, um outro pai, um outro patrão, um outro empregado, uma outra vida. Uma pessoa importante. Agora você é útil nas mãos de Deus e útil às pessoas, porque a vida de Cristo está dentro de você. Mas você tem que ser útil aos seus irmãos também. A vida não é só passar a semana inteira diante da TV, com seus programas favoritos. Você foi chamado para fortalecer pessoas. E como nós fazemos isso? Por meio de grupos pequenos. Onde você aprende a falar. Onde você aprende a orar. Onde você aprende a buscar o coração de alguém que está sofrendo. Você aprende a pescar, como Jesus fez. Confesso que fiquei muito triste com alguns grupos que só pegaram os livrinhos e leram, e não fizeram o que o Evangelho ensina. Vocês estão errados. Vocês precisam se arrepender. Vocês não estão na igreja para fazerem as coisas do modo como vocês querem. Nós todos estamos na igreja para fazermos a vontade de Deus, para buscarmos o que Ele quer. Porque nós somos devedores a Ele.
Não caia na conversa desses pastores de rádio e televisão, que ficam dizendo que Deus deve a você. Se Ele te ama, se Ele te buscou, é porque Ele vai te dar. Não, meu irmão. Deus te deu uma única chance para sair das garras do diabo, para não ir para o inferno. Jesus ensinou que o inferno é eterno. Quem cair lá não sai mais. Como é que você consegue crer toda hora, quebrando seus compromissos, não assumindo nada que você assume? Você não crê que Deus é capaz de suprir suas necessidades? Você não é capaz de acreditar que Deus irá suprir dinheiro, casa, comida, roupa? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tenham medo, meus irmãos. Nós vivemos em épocas difíceis, ou numa época difícil, num tempo difícil, onde a incredulidade nos chama. Mas é tempo de você abrir o teu coração para Deus e acreditar nele. Ele não está disposto a ficar dando fortunas a quem quer que seja. Mas Ele está dizendo: você andou errado, agora você vai andar certo. E vai dizer às pessoas o que eu fiz na sua vida. Será tão difícil isso? Por que você tem medo de falar para o seu namorado que você tem um compromisso com Cristo? Por que você tem medo de falar na sua escola que você tem um compromisso com Cristo? Para os seus empregados, para os seus patrões. Nós estamos toda hora dizendo: essa situação está difícil, não vai funcionar, está indo de mal a pior. Que vai mesmo. Não tem mais jeito, esse mundo não tem mais solução. Uma hora é uma peste, outra hora é um terremoto. Eu conversava com uma senhora americana que chegou agora lá de Oklahoma. Ela me disse: Walter, nunca tivemos terremotos naquela região, eu não me lembro. Só o tempo que eu estive lá, tivemos 6, 7 terremotos gravíssimos. Jesus não disse: não existe só terremotos com as placas tectônicas em andamento, mas existem terremotos na alma, na família, em toda parte. Não dá mais para você confiar em nada, em ninguém. Você tem que confiar em Deus, segurar nele, se arrastar com ele, andar com ele, não se desligar dele, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. Eu quero terminar pedindo que observemos 7 atitudes. Primeiro, volte a viver sob a influência da palavra de Deus, a fim de comungar com a vida do alto. Segundo, aprenda a discernir os teus desejos sob a influência da palavra de Deus. Discernir os teus desejos. Eles contrariam a Bíblia, contrariam a verdade de Deus. Quando você quer ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, você está dando mais. Você nunca aprendeu que nós devemos dar de acordo com o que ganhamos? Com o que somos abençoados? Você nunca aprendeu o que é generosidade?
Em terceiro, confie sempre na providência divina, ainda que você tenha sentimentos de perdas. Não duvide que Deus está cuidando de sua vida. Ele tem um caminho lá na frente. Pode esperar. Em quarto, creia que Deus ainda não desistiu de você. Se ainda você tem alguma crença nele, Ele está dizendo, volte para mim. Em quinto, volte a ser uma testemunha viva de Jesus, que foi ressuscitado dentre os mortos e vive entre os que o amam. Seja uma testemunha viva. Permita que Cristo viva em você. Como Paulo disse, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Em sexto, seja um cristão verdadeiro e, portanto, comprometido com a missão de Cristo. Cristão verdadeiro não é aquele só que frequenta a igreja, eu creio, foi na cruz. Não, é aquele que chega no seu trabalho, ele fica atento. Alguém virá a ele, trazido por Deus, e ele vai ajudar essa pessoa. Em sétimo, ajude aos seus irmãos na fé, a fim de que eles se voltem sempre a Jesus, o Salvador e Senhor eterno. Seja uma pessoa que manifesta a vida de Cristo, que tenha paixão por aqueles que estão se perdendo e que tenha paixão por aqueles a quem você pode acrescentar alguma coisa. Que Deus nos abençoe. Amém. Quem no céu tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha